Olá, paz do Senhor. Estamos iniciando mais um Top 10, trazendo para você a lição número 7 do quarto trimestre de 2023, que tem como tema a responsabilidade da igreja com os missionários. Nós estamos aí na metade do nosso trimestre, né? Caminhando para o final, estudando aí sobre o tema até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Nosso abraço ao nosso pastor presidente, pastor Sérgio Melchior, também ao nosso coordenador geral, pastor Josias Rosa, que são nossos pastores aqui em Joinville, tá bom? Sou o pastor Eliezer Fagundes, segundo coordenador da Escola Bíblica Dominical, e trago para você aí essas 10 frases, 10 tópicos, para que possamos aprofundar a nossa lição do próximo domingo. Então, a primeira lição que eu extraio aqui, da lição 7, que ela tem 3 tópicos: a igreja e o sistema de apoio aos missionários. O segundo tópico, o cuidado integral dos missionários. E o terceiro, maneiras práticas de se comprometer com os missionários. Vamos lá. Top 10. Primeira lição que eu aprendo aqui: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, na mesma proporção que Deus dá autoridade, Deus também dá responsabilidade. Então, a igreja que envia, ela é responsável pelo missionário. Então, o pastor, o missionário também tem a sua autoridade e, na mesma função, tem as suas responsabilidades. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus se agrada, né? Então, quanto a mais é dado, mais responsabilidades tem. Tem pessoas que acham que é muito bom ter autoridade, é muito bom estar numa função, né? Mas não querem assumir os encargos da função do cargo. Então, conforme a autoridade que nos dá, conforme a responsabilidade e também a autoridade que está sobre os nossos ombros, tá bom? A segunda lição que eu aprendo aqui: a igreja precisa ter um planejamento para enviar missionários, né? Essa palavra planejamento é muito importante. Destaque aí com seus alunos, né? Tudo deve ser planejado, né? Cada igreja deve ter a sua secretaria de missões, enviando os missionários através da secretaria. A secretaria é a que faz o contato, a comunicação, né? E antes de enviar um missionário, também há uma preocupação, né? Identificar aqueles que têm chamada. Nós já estamos estudando nesse trimestre, prepará-los, enviá-los e cuidá-los, né? Então, tudo isso é feito através da Secretaria de Missões, de uma equipe bem orientada, né, que tem o apoio do pastor presidente, e aí, através dessa equipe, há essa comunicação, há esses relatórios que vêm do missionário, e assim por diante. A igreja aqui em Joinville ela é muito bem organizada com relação ao departamento de missões. Temos uma secretaria de missões, temos também uma preparação, né, onde é enviado o missionário. Cada mês existe um culto específico denominado culto de missões, onde é apresentado vídeos, relatórios em todas as congregações, e também é despertado a consciência missionária. Isso é muito importante, e a igreja se sente participante, né, da obra missionária. Top 3, terceira lição que eu aprendo aqui: a igreja precisa estar fazendo missões junto com os missionários. Não basta apenas enviá-los, né? É necessário cuidá-los. E aí a importância de ter uma secretaria de missões, de ter os cultos de conscientização, os congressos de missões, prestações de contas, orações, consagrações, visitas, né? Visitas da equipe do departamento de missões, visitas da igreja, acompanhá-los, né? Trazer os missionários em certo tempo em congressos ou nas suas férias, fazer com que eles rodem as congregações, com que eles contem o que está acontecendo no departamento de missão. Isso é o cuidado da igreja e a responsabilidade da igreja. A quarta lição que eu aprendo aqui: todo missionário precisa estar ligado a uma igreja e debaixo de uma autoridade eclesiástica. Não existe isso de dizer, Deus me chamou, eu vou por conta, né? Deus vai suprir, né? É muito importante estar debaixo de uma autoridade eclesiástica, debaixo de uma igreja. Por quê?
porque tem toda uma responsabilidade social, financeira, espiritual com a família do missionário. Então, a igreja, ela supre essas necessidades. Além disso, tem toda a parte espiritual, que a igreja vai estar dando apoio. Missão não é um passeio, missão não é fazer turismo, missão é guerra, missão é confronto. Você vai lá resgatar almas das mãos do inimigo. Então, precisa ter um respaldo. Imagina um soldado sozinho e para um determinado ponto de guerra sem o apoio logístico, sem armas, sem munição, né? Sem a comunicação devida, ele vai morrer. E assim é o missionário também. Ele precisa estar respaldado por uma igreja, tá bom? Top 5, o sistema de apoio da igreja não substitui a fé, a oração e o esforço do missionário por salvação de almas. A igreja deve dar todo o apoio logístico necessário para a família, né? Médico, todo o apoio, mas isso, é claro, não vai substituir, porque é uma guerra espiritual. O missionário tem que estar orando, tem que ter fé, tem que ter coragem, tem que depender de Deus, né? Tem que pagar o preço, não pagar o preço com necessidades físicas, pagar o preço na oração, no jejum, no clamor, né? Para que as almas possam se render aos pés de Jesus. E aí a igreja dando o respaldo espiritual, tá bom? Top 6, nossa sexta lição, que eu aprendo aqui nesta lição 7. Missão não é status ou emoção. Missão é guerra, batalha e lágrimas, né? Muitas pessoas pensando que ser missionário é um status, é um cargo, é uma função. Eu sou missionário, né? Vou ser bem tratado onde eu chegar. Não, missionário é uma função chamada por Deus para desempenhar um papel muito importante na igreja. É um obreiro, né, de batalha, de guerra, que está lá na frente da batalha, lá retirado em outro local, muitas vezes, longe da família, longe da sua terra, mas está lá pregando a palavra do Senhor. Então, ganhar almas a qualquer custo. A função do missionário é ganhar almas, não é ir lá passar um tempo, né, ser reconhecido, voltar, ser consagrado. Não. A missão do missionário é ganhar almas para Jesus. A sétima lição prática: a igreja deve se responsabilizar por todas as esferas da vida do missionário. Não é somente enviar. Enviamos o missionário, irmãos, ajude financeiramente. Não. A igreja tem que ajudar, é claro, financeiramente, tem que ajudar espiritualmente, socialmente, emocionalmente, principalmente. Tem países que o missionário está lá precisando de um apoio psicológico, às vezes é caos, é guerra social, né, como alguns países que temos aqui perto de nós, e aí tem que estar dando um amparo emocional, talvez algum psicólogo, pastores que tenham essa vocação de aconselhamento, né, também dar o suporte familiar para os filhos, para a família, para a esposa, e também no aspecto, né, físico, está enfermo, precisa fazer uma consulta, uma cirurgia, traz o missionário, faz ele passar por uma cirurgia, tratamento, se recuperar emocionalmente, fisicamente, depois volta de novo para o campo, ou chegou o tempo, né, o final da sua carreira ali naquele lugar, ele é recolhido, é tratado, é usado, né, numa outra atividade na igreja mãe, outro missionário vai substituí-lo. A igreja funciona assim, né? Somos um corpo de Cristo e todos em prol do reino de Deus. Um planta, outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, tá bom? A oitava lição: o missionário e sua família precisam cuidar do seu corpo. Isso mesmo, o corpo, o missionário é feito de corpo e alma e espírito, né? Ele não é um anjo. Ele precisa ter os cuidados necessários que todos nós precisamos. Uma boa noite de sono, né? Alimentação saudável, não ser sedentário, tem que caminhar, tem que fazer uma corridinha, ele, a sua esposa, a sua família. Para quê? Para cuidar do templo do Espírito Santo. Se nós precisamos nos cuidar, o missionário também precisa se cuidar. Antigamente tinha essa ideia que era só a vida espiritual, né? Não, ele tem que ter os cuidados, fazer um acompanhamento médico, dentário, né? Se cuidar para que ele possa
servir melhor e fazer a obra de Deus com excelência. Imagina ele estar lá pregando e com dificuldade, com doenças, filhos passando necessidades, como é que ele vai conseguir desempenhar a sua função? Ele vai até um ponto e aí o psicológico não aguenta. Então a igreja que dá esse respaldo tem que observar tudo isso. O missionário está tendo uma boa noite de sono, está se alimentando bem, né? Está caminhando, está cuidando do seu corpo, fazendo suas caminhadas, suas corridas, né? Para não ficar sedentário. Isso serve para nós também, para os obreiros, né? Precisamos cuidar do nosso corpo, tá bom? Top 9. O princípio da comunicação não deve ser negligenciada. A comunicação é muito importante. É o que diz Romanos 12:13. Está lá no tópico 3, né? Comunicai com os santos nas suas necessidades. Então, a comunicação tanto do missionário para com a igreja, da igreja, do departamento das missões com o missionário, sempre levando uma palavra de ânimo, incentivo. Hoje nós temos as redes sociais, vídeos, WhatsApp, é importante, a equipe de missões está fazendo contato, pastores, a igreja, disponibilizar os contatos dos missionários para que os irmãos possam mandar mensagem, isso é muito importante. E a comunicação do missionário para com a igreja, prestando conta, prestando relatório, mostrando o que ele está fazendo lá, né? Isso é muito importante. A comunicação é importante em todas as áreas, na família, né? O missionário está com problema na família, com a esposa, não deixe o problema crescer, comunique, peça ajuda, peça oração, né? Com os filhos, é muito importante a comunicação. E eu fechando o top 10 dessa semana, nosso coração ardendo por missão, joelhos dobrados e sendo liberal nas contribuições, muitas almas serão salvas ao reino de Deus. Amém? A nossa parte é orar, nossa parte é dobrar os nossos joelhos com o coração ardendo, incentivar a igreja a orarem mais por missões, né? Fazerem missões, contribuírem mais, porque quanto mais contribuímos, mais missionários serão enviados e automaticamente mais almas se renderão aos pés do Senhor Jesus. Então, o corpo de Cristo ele é formado por toda a igreja. Todos devem se preocupar com missões e fazer missões. Não ficar somente nas palavras, mas agirmos, trabalharmos e fazermos missões, tá bom? Gostou dessas top 10 lições práticas aqui? Compartilhe, deixe seu like, deixe seu comentário, é muito importante para que possamos melhorar aí a nossa comunicação. Um abraço, Deus abençoe e fique na paz do Senhor.